Olá, amigos da TV Impacto, manhã de sexta-feira, e hoje aqui no estúdio da TV Impacto vamos falar sobre atualidades. O Conselho Nacional da Venezuela anunciou recentemente que o presidente Nicolás Maduro foi eleito, mas o resultado das eleições tem causado um reboliço pela oposição, pois eles alegam que houve fraude nos números. Para falar sobre o assunto, convidamos o advogado Dr. Carlos Mota, ele que também já foi delegado aqui na região, já foi professor universitário e defensor público. Bom dia, doutor. Oi, bom dia. O que o senhor tem a falar para a gente sobre o assunto? Bom, primeiro, bom dia aos internautas. É uma satisfação enorme retornar aqui ao Impacto e ter essa oportunidade de manifestar a minha opinião. E de antemão eu antecipo que tudo que falo aqui é personalíssimo, é da minha opinião pessoal, a minha opinião pessoal. Bom, o que se vê na Venezuela é uma tragédia. A Venezuela mergulhou numa tragédia a partir de 99, quando o Hugo Chávez dá um golpe e assume o poder. E a partir de lá, com a morte de Hugo Chávez, o Maduro, que era um dos seus braços fortes à época, assumiu o governo. Mas os governos ditatoriais, eles apresentam um comportamento bem atípico, mas uniforme em relação a todas as outras situações de estado de exceções, né? A primeira coisa que eles utilizam muito, o mote, é defesa da democracia, quando na verdade não há nada em relação a isso, muito pelo contrário, ao revés, né? É a eliminação por completo do Estado democrático de direito. E por que digo isso? Porque a democracia, um Estado democrático de direito moderno, e depois eu vou falar um pouco em relação a isso no Brasil, ele está ancorado na premissa maior, que é a dignidade da pessoa humana. A Constituição da República Brasileira, por exemplo, só tomando aqui como exemplo, que foi a nova Constituição, foi promulgada a partir de 88 sob aplausos de todo mundo, ela traz no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como princípio estruturante do Estado democrático. Qualquer coisa que afetar a isso, certamente nós não estamos mais falando em democracia. Então, o que se vê hoje na Venezuela, não é? Pós-resultado da eleição absolutamente fraudulenta, ridícula, né? De algo absolutamente assim, escancarado, que não há nem como qualquer cidadão que tenha 2 neurônios percebe o grau de fraude, de pilantragem, me perdoe usar essa expressão, que lá aconteceu, né? Então, o que ocorre? Pós-resultado, Maduro, ao perceber que ia perder não só pelas pesquisas, mas por todo o movimento das ruas, ele, quando é de madrugada, ele simplesmente recolhe tudo e se autodeclara eleito. E a partir dali se instaura um caos que, aliás, é uma mera repetição do que ocorrera em eleições passadas. Ele faz isso com a maior cara de pau possível, se declara eleito. Veja, e tinha previsto, inclusive, banho de sangue. Quando ele falou que haveria banho de sangue numa eventual situação de derrota dele, ele já declarou que ia fazer isso. Não há dúvida de que o sanguinário, o narcotraficante, já tinha dito e fez, que é o pior, ele fez. Quando ele, em dado momento do processo corrupto lá da eleição, ele sente que poderia o exército traí-lo, né? Ele diz, mas eu posso usar minhas milícias, que é a milícia. Então, ele tem milícias que são formadas por pessoas, prisioneiros que foram liberados, traficantes, enfim. E assim foi feito. Então, no momento que eu rompo isso, no momento que pessoas são mortas, pessoas são violentadas, que não há respeito à dignidade da pessoa humana, como é que eu posso falar em Estado democrático? Mas o problema maior não é isso, o problema maior é a vergonha que o Brasil passa. O Brasil se coloca numa posição vexatória, ridícula, né? Tanto é que o próprio TSE se isolou, porque se o TSE tivesse mandado para lá observadores, estaria em sinuca de bico. Ele teria que ter declarado a desgraça que está acontecendo lá, a fraude, a violação dos direitos humanos. Então ele está isolado, ele não mandou. Mas ele mandou o representante dele lá,
das Relações Exteriores, que é o Celso Amorim, que de forma ridícula se posiciona dizendo que o processo é lícito, que é uma democracia, que basta apresentar atas. Isso é de uma insanidade. Isso é uma posição do governo brasileiro de subestimar a inteligência do povo brasileiro. Pô. Não tem como. Como é que o governo brasileiro vem de, não, deixa eu apresentar. Lula vai, depois de uma omissão longa, demorada, ele vem para a televisão e diz, olha, manda o PT, manda a Gleice, vai lá de Gleice, solta uma nota de apoio. Jamais a Gleice Hoffmann, enquanto titular presidente do Partido dos Trabalhadores, poderia ir e gritar apoio à Venezuela sem que Lula soubesse. Quando ele viu que a repercussão não foi boa, ele disse, não, a posição do partido não é do governo. Veio o secretário de comunicação do governo e fala isso para tentar amenizar. Mas o Lula logo a seguir vem e diz, olha, o problema da Venezuela, a eleição foi pacífica, eu não vejo nada demais, está tudo normal, basta apresentar a ata. E no momento que apresentar a ata, se a oposição não concordar, que ela busque a justiça. Pô, isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Isso para mim é gracioso, essa postura do governo brasileiro. Por quê? Nós estamos falando de um país que está tomado pela ditadura, não é? Que o judiciário todo está na mão do ditador. Tanto é que o Procurador-Geral da República da Venezuela, logo a seguir o resultado da eleição, abriu um processo contra a candidata, a vice do González, dizendo, olha, ela está praticando terrorismo, ela vai ser responsabilizada. Pô, quem é que está praticando terrorismo? Quem é que está praticando terrorismo? É os dois candidatos que perderam? Não, não é isso, é a insatisfação do povo. A Venezuela está tomada e vai ter que ficar assim. Ele tem que sair do poder, ele é narcotraficante, ele tem que ser preso. A cabeça dele vale 15 milhões de dólares. Ele tem que sair, ele não pode mais fazer a desgraça com 10 milhões por cento de inflação na Venezuela. Não existe isso. Como é que um povo vai querer um governo desse e vem com aquele discurso velho de que os Estados Unidos que é o opressor, é que causou o dano e que o Maduro está resgatando a democracia da Venezuela. Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Então, a posição do governo brasileiro medíocre, atípica, que subestima a inteligência do povo brasileiro. É de um aplauso ao que acontece. Ele diz, não, eu estou contigo. Por que será que Lula está apoiando tanto o Maduro? Apoiou, né? Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ele deveria se manifestar, porque durante a eleição que Bolsonaro dizia que ele era amigo de ditador, o que é que eles fizeram? Proibiram, só faltaram prender o Bolsonaro. E qual é a posição agora? Será que o Lula é amigo ou não é amigo do Maduro? Qual é a posição hoje do STF? O STF vai dizer, não, o Bolsonaro tinha razão. O Lula é amigo de ditador. Não, ninguém falou nada. Está aí todo mundo calado. Então a gente precisa resolver isso. E o povo venezuelano não vai resolver isso. Basta de miséria, do povo sair, migrar, de comer cachorro, de andar um país mais próspero da América, era o quarto país mais rico do mundo. E hoje está na situação que está. Por quê? Ele é um ditador que usa o mote de defesa da democracia. Todo mundo que está na rua é fascista. Ele é o defensor da democracia. Inclusive vai ter uma auditoria, né? Você acha que ele ainda vai resolver a situação, vai acalmar os ânimos ou vai ficar por isso mesmo? Boa. Ditadores sanguinários, seja ele qual for, de qualquer país, a Primavera Árabe mostrou isso. Eu vou usar uma expressão que só sai na porrada. Não há acordo para ditador. Não tem acordo. Não adianta tentar negociar, trazer A e B, não sai. Sai na força, na bala. Entregando o poder não sai. Muito difícil. Então eu acho muito pouco provável. Agora veja só a postura medíocre do Brasil. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é a reunião de vários estados, entre Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colômbia. Aliás, a Colômbia foi quem fundou em 48. Ela faz uma reunião muito importante, né?
faz uma declaração dura em relação à situação da Venezuela, não aceita a posição de que já ganhou e está tudo bem. Né? E o Brasil, que é signatário, que integra a OEA, não foi, não falou nada, ficou omisso. Meu Deus do céu, que vergonha é essa? A gente está numa relação geopolítica e de relações internacionais absolutamente ridícula. Ridícula. O Brasil hoje está se expondo a uma situação de sanções, porque quem vai ter relações com o Brasil daqui mais um tempo serão os países Coreia, Nicarágua e essas ditaduras. Maduro, que não tem nada para dar lá. A situação da Venezuela é tão grave que a gente voltou ao escambo na Venezuela. Né? O escambo no tempo passado é quando o dinheiro não tinha ainda uma identidade e você trocava, em vez de você comprar o dinheiro não circulava, você trocava mercadoria. Hoje na Venezuela você teria que levar um caminhão de dinheiro para comprar uma grade de ovos. Isso é um absurdo. Então o escambo é mais prático, é mais funcional. Como é que você pode voltar a essa época num país cuja a esquerda diz que é democrático, é uma democracia consolidada e que o Maduro está resgatando a economia? Como é que pode? Será que a gente está ficando... Não dá. Eu não consigo entender, sinceramente. O assunto é bem complexo. É, bem complexo. E o Brasil está numa sinuca de bico, mas continua recuado. Né? Porque quando estendeu o tapete vermelho para o Maduro, né, ele escancarou as portas do Brasil para o Maduro entrou, estendeu o tapete vermelho, fez graça. Né? Então é uma amizade declarada. Ele é aliado das ditaduras. Por que ele pensa assim? Ele pensa talvez porque ele queira, ele mesmo já declarou, né? Ele é tão egoísta que ele não pensa em morrer. Ele disse certa vez, olha, meu Deus, não me leve, eu quero ficar até 2036, o povo brasileiro precisa muito de mim. Meu Deus do céu, eu acho que a higiene mental está comprometida, pô, entendeu? Então, enfim, esse é o grau de egoísmo. Então está declarado que o Brasil apoia a desgraça que acontece na Venezuela, que é muito triste o que a gente viu lá, pessoas sendo mortas, dilaceradas no meio da rua, e a gente tem um governo que ainda diz isso, que ainda tem pessoas sem cérebro que saem às ruas do movimento MST apoiando uma situação dessa. É lamentável, é algo indigno de se ver. E como o senhor vê a situação aqui no Brasil hoje? A situação no Brasil é muito complicada. Muito complicada. A corrosão da democracia no Brasil iniciou-se no processo de impeachment, de afastamento da Dilma. Jamais poderia acontecer aquilo que aconteceu no Congresso Nacional. A Constituição, evidentemente, prevê o impeachment, que é o impedimento Isso foi votado no Congresso Nacional e a lei diz que tem que ser presidida por um ministro do Supremo. E esse ministro foi o Lewandowski. Vale ressaltar que Lewandowski é amigo da esquerda, porque ele sempre foi filiado ao PCdoB quando era bem jovem, ao Partido Comunista Brasileiro. Então, a ruptura, a corrosão da democracia brasileira e da própria Constituição iniciou ali, quando ele declara ela é impedida, impeachmentada, afastada, mas consolida os direitos políticos dela. Não existe, não há a menor chance jurídica disso acontecer, não há a menor chance, do ponto de vista jurídico, constitucional, jamais isso poderia ter acontecido. Qual foi o nosso erro falho? Isso foi feito dentro da casa. Meu amigo, isso foi feito dentro do Congresso Nacional. A gente tem Senado que representa os estados, a gente tem 501 deputados que representam o povo brasileiro e ninguém disse nada. Naquele momento, era para a casa se posicionar. Não é possível isso. Não é possível isso. E dessa forma foi feito. Vamos proteger os direitos políticos, vamos só impeachment. E isso foi declarado por um dos ministros. Então ali começou a corrosão. Neste momento o Brasil entra num processo de corrosão do sistema democrático. Quando viola o eixo principal, a Carta Magna é a consolidação de qualquer Estado democrático.
No momento que você passa a desrespeitar a Carta Magna, você começa a ter problema. Eu sempre digo que ditadores, eles funcionam dessa forma. Quando você começar a ver um governo retirar direitos e garantias do cidadão, quando ele começa a se afastar, né, tirando direitos e garantias, quando ele começa a se afastar das garantias e dos direitos, ele começa a chegar no regime de exceção. Né? No momento que você tolhe, que você tira essas garantias, você se aproxima do estado de exceção. E a gente foi caminhando lentamente. Chegou um momento, e aqui eu quero dizer que é importante a gente saber disso, os três poderes a gente sabe como funciona. É evidentemente que a gente diz que são autônomos, não é uma autonomia que as pessoas pensam que eles têm hermético, fechado, não. Eles estão sempre interligados por laços necessários de equilíbrio do próprio Estado. Né? Ali sempre eles estão girando, buscando um ponto de equilíbrio. Isso é normal. Por quê? Porque um é vigilante do outro. Um tem que fazer a vigilância do outro. E eles ficam se intercalando no sentido de buscar o equilíbrio da democracia, do Estado de Direito, das garantias e consolidar a democracia. Quando a gente viu ali o seguinte, eu era professor na universidade, falava muito sobre isso e sabia que ia chegar nesse ponto, um ativismo. A gente começou a verificar o avanço do Supremo em relação ao próprio Congresso. Quem tem o direito, é constitucional, está lá, é privativo do Congresso Nacional criar leis. É possível criar de outra forma? É claro que é possível, né? Até por emenda popular é possível. Mas a regra é que a lei nasce, a gênese dela é no Congresso Nacional. E isso não pode ser mudado. Mas o Supremo Tribunal Federal foi avançando com o ativismo de tal sorte que acabou sufocando, eliminando o próprio Congresso. O Congresso hoje é pária, é um pária, porque ele perdeu praticamente a sua função. Ele não tem mais a função legislativa, porque tudo que ele tenta fazer ou deixar de fazer, já antecipadamente o próprio Supremo diz, não é assim que funciona. Então não existe isso. É possível que haja funções anômalas entre os poderes? É possível. Todos os poderes têm funções anômalas, todos os poderes são chamadas funções atípicas dos poderes. Agora, como é que eu faço isso? A gente faz, por exemplo, quando você tem lá, aliás, a Constituição tem muito isso, que ela é uma Constituição analítica, longa, grande demais, ela tem uma norma lá, por exemplo, que a gente chama nova Constituição de eficácia limitada. Quando você tem um texto na Constituição, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, significa dizer, no próprio texto dela vai dizer, lei ordinária vai disciplinar a matéria. Aí sim, o Congresso tem a obrigação de legislar aquela matéria que está lá restrita pela norma de eficácia limitada na Constituição. Se o Congresso não o faz, aí sim, é possível que o Supremo, eu, por exemplo, que estou precisando daquele direito, bato a porta do Supremo, o Congresso não legislou, eu preciso desse direito. Aí é possível que a gente fale do ativismo. O ativismo, ele é possível, ele é tolerável dentro desse aspecto. E não a todas as situações, porque ele passou a gerenciar o Brasil todo. Então nós tivemos, por exemplo, o 8 de janeiro, um vexame. Na minha opinião pessoal, nós tivemos um holocausto holocausto brasileiro em pleno século XXI. Porque aquilo que aconteceu não é possível. Quando a gente vê um general dentro do Congresso, lá do Palácio, abrindo porta, dando água gelada para os militantes quebrarem, e esse general está aí, indo, enquanto pessoas que sequer entraram no palácio estão presas com penas altíssimas. O que é que está acontecendo? É essa defesa que a esquerda traz do Estado democrático? É essa luta contra o fascismo que tanto eles falavam de Bolsonaro? Louco para tolir as nossas relações. Nós temos um presidente que não sabe o que é inteligência artificial, tem dificuldade para entender esse conceito. Então, a esquerda, ela tem narrativa. Ela é boa de narrativa, mas na prática ela sufoca, espalha milhares de bolsas, né? Eu entendo que bolsas sociais devem ser limitadas. É preciso, são necessárias? São necessárias, mas de forma temporária. Agora, eu acho, eu estava até escrevendo sobre isso, que quem ganha a bolsa social não deveria votar. Porque esvaziaria a pretensão desses governos de estender bolsas com a premissa de ganhar voto. Por isso que eu estava até escrevendo. O governo lançou agora o pé de meia, ou pé de meia. É pé de meia ou é pé de urna? Não é? Enfim, é isso que eu penso sobre o que está acontecendo. A gente vai ter que ter muito cuidado na próxima eleição. Tanto é que o Barroso disse, olha, não vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Venezuela. Está preocupado?
Por quê? Né? E eu digo, não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer, porque o brasileiro não vai deixar acontecer. Esses são assuntos que requerem muitos debates, né? Por isso a gente quer agradecer seus esclarecimentos, suas análises aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Tá certo. Eu fico sempre agradecido também. Um abraço aos internautas que nos acompanham, a vocês que nos recebem aqui, ao meu amigo Meida. E espero vir, né? Outras vezes, para a gente discutir esses temas. Acho que a gente precisa falar. Ninguém tem que colocar mordaça na nossa boca, né? O governo está doido para colocar uma mordaça na boca de cada um. Não existe isso. A Venezuela é um exemplo e o Brasil está vendo. A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu na Venezuela. É isso aí, gente. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.